Em nome de Jesus é o que nós oramos, Senhor. E nós também queremos orar por esse momento em que nós vamos abrir as Escrituras, nós vamos dar a mão para o Senhor nessa jornada de caminhar, Deus, pelas Escrituras e ouvir a sua voz e aprender. É isso que nós vamos fazer agora. Nós queremos pegar a sua mão, Senhor, e andar pelas páginas da Bíblia e andar no caminho que é Jesus. E nós queremos ser transformados, igual os discípulos no caminho de Emaús. Queremos que o nosso coração fique aquecido, Senhor, enquanto o Senhor fala conosco, porque só a sua palavra é remédio verdadeiro para nós. Só a sua palavra é vida para o nosso coração. O resto é só paliativo, Senhor. O resto é só enfeite, o resto é só fingimento, Senhor. É só o Senhor que é vida. Não tem vida em outro lugar, a vida está em Ti. Então eu peço, por favor, Senhor, se mova aqui. Em nome de Jesus, eu oro que seja uma noite especial. Eu acredito que está sendo uma noite especial, principalmente por algumas pessoas que o Senhor escolheu trazer hoje. Eu peço, por favor, nos surpreenda. Em nome de Jesus, alguns de nós precisamos desesperadamente de uma ação, uma intervenção na nossa vida. Alguns de nós precisamos de uma intervenção desesperadamente do Senhor nessa noite, para mudar, Senhor, para nós mudarmos. Eu peço, nos dobra nessa noite, nos muda, Senhor. Queremos ser dobráveis, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus eu oro, amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Como nós temos dito, segundo o calendário litúrgico, a Igreja Ocidental comemora hoje como o domingo do batismo de Jesus. Domingo passado foi domingo de Epifania, em que os reis magos visitaram Jesus lá na manjedoura. E hoje seria mais ou menos 13 dias depois do nascimento de Jesus. Semana passada foi 13 dias depois do nascimento de Jesus, mais ou menos. Agora passou muito tempo, já passou 30 anos, né? Jesus está com 30 anos de idade, ele está adulto. E os evangelhos não relatam com detalhes a infância de Jesus, a adolescência e todo o processo. E a gente vai ler Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Eu não vou ler ainda, mas esse é o texto que a gente vai ler. E eu queria relembrar, se você não fez essa assimilação, ano passado nós terminamos de estudar o Antigo Testamento, os profetas maiores e menores. A gente terminou em dezembro os profetas menores. Acho que foi o primeiro domingo de dezembro, foi o último. Então a gente estudou todos os profetas. Claro que a gente não foi detalhadamente, mas a gente deu uma passada para compreender os profetas. E então nós começamos o Novo Testamento em cima do calendário litúrgico. Eu não estou assumindo nenhum compromisso de pegar um livro e ir do começo ao fim, mas se a gente prestar atenção, a gente está continuando cronologicamente o nosso ensino aqui. Semana que vem a gente começa uma nova série, que eu não sei direito o nome, mas a gente vai falar sobre a relação da igreja com a Bíblia e como que a gente ainda não sabe por que existe Bíblia. Eu acho que a igreja ainda não sabe por que a Bíblia existe. A gente ainda acha que a Bíblia é o livro do domingo, é o livro do púlpito, é o livro do culto, né? Então a gente lê a Bíblia no culto, mas quando eu tenho um problema no meu casamento, eu vou ler um outro livro, não a Bíblia. Eu leio a Bíblia no estudo bíblico, mas quando eu estou com crise de identidade sexual, eu não vou ler a Bíblia, eu vou procurar um livro de psicologia ou de sociologia. Né? Como que a gente transformou a Bíblia num livro religioso, não no livro da vida, não no livro do dia a dia. Então a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia a partir do domingo que vem. Vão ser uns 3 domingos falando sobre a Bíblia. E em cima disso a gente também vai começar na terça-feira agora, a nossa escola bíblica de terça-feira. E a gente vai falar também sobre a Bíblia. Então, o nome para essa mensagem é Deus está pisando no chão. Essa é uma foto do batismo de Jesus. Eu não sei de onde mas é uma foto. É uma foto tirada lá. Eu peguei direto da fonte. Estava assim, mais ou menos à tarde, para você ver que está claro, né?
Então, amém, queridos? Deus está pisando no chão. A gente vai ler o texto. Mas a mensagem ela vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte vai ser realmente do versículo 1 ao versículo 8, onde eu vou falar sobre João Batista. E quem era João Batista? E depois a gente vai falar do verso 9 até o verso 13. Eu falei 12, mas é o verso 13, onde a gente vai falar sobre Jesus, o batismo de Jesus. Então, primeiro a gente fala de João Batista, depois a gente fala de Jesus. Eu vou dar uma passada e eu vou explicar algumas coisas acerca do texto. E ao longo da narrativa eu vou puxando algumas perguntinhas e princípios para nós. Ok? Vai ser assim, vai ser uma contação de história, divertido como a gente gosta. Mas antes de ler, eu queria dizer que foi muito difícil essa semana passar por tudo isso que a gente passou. E eu sinto que como pastor eu preciso dizer algo para a igreja. Eu não sei o que Deus falou no coração de algumas pessoas, mas a morte de uma pessoa da igreja, e eu posso considerar a Bianca como alguém da igreja, né? Não estou dizendo que ela foi membro da igreja, ela não foi batizada, mas alguém da igreja, porque era alguém do convívio, alguém do convívio da República. Então, talvez se perguntar de onde você conhece o Rogério, você vai falar que você conhece o Rogério da igreja. De onde o Rogério é da República. Ele é membro da igreja? Não. O que ele é? Diácono? Não. Ele canta louvor? Não. Ele vai no culto? Nem no culto ele vai. Mas de onde você conhece o Rogério? O Rogério é o cara que anda com os cachorros aí, que ele está sempre mais para lá do que para cá. Quando ele vem no culto, ele fala no meio da pregação e tal, e sempre pede oração para nós, e daquele jeito, eu conheço o Rogério de lá, né? Você está entendendo quando estou falando que a Bianca é o Rogério. O que eu estou dizendo é que a Bianca, mesmo não sendo membro da República, nem sendo batizada, onde que a gente conhece a Bianca? É da República. E uma pessoa do nosso meio morrer, eu não sei o que isso fez com você, ou se fez alguma coisa, se mexeu. Eu sei que teve bastante gente que veio no velório, terça-feira. Eu quero realmente trazer um agradecimento especial para o Lucas, para a Bruna, que quando eu postei lá no Facebook, o Lucas me ligou de manhãzinha. Fui dormir umas 5 da manhã, ele me ligou e falou: pastor, quer que eu vá arrumar lá a igreja? Eu ia vir, só que eu estava tão podre que eu falei: nossa, Lucas, obrigado, eu quero sim, vem. Aí veio ele, a Bruna ficou aqui das 8h30 da manhã até 8 da noite, até acabar. Cadê? Está aqui? Bruna, Lucas, obrigado. Obrigado, gente, vocês foram muito especiais essa semana para nós. E o Hector também tocou, ele chegou de viagem, já veio, tocou, a gente teve um momento aqui. Gente, eu vou dizer para você que quando ela estava assim, a gente está recebendo as notícias de que ela estava ficando mal e piorando, eu fiquei pensando muito sobre o que eu faria se ela saísse da UTI. Domingo a gente anunciou no culto, né, que ela estava internada com risco de vida. Eu fiquei pensando muito nisso, o que eu faria se ela saísse da UTI? E eu cheguei a uma constatação pessoal. E eu dentro de mim eu estava resolvido. Que se ela saísse da UTI com vida, eu ia me propor a fazer um discipulado mais próximo dela, para poder ajudá-la na busca que ela estava tendo desesperada para encontrar Jesus. Porque, como eu disse, nos últimos meses ela começou a me procurar mais desesperadamente, falando: Arthur, eu preciso que a minha vida mude. O fato é que a gente não viu essa resposta. Mesmo que ela tenha me procurado mais e buscado mais, e ela, nesses últimos dias, ela comprou uma Bíblia, ela leu o Evangelho e ela fez alguns esforços, a gente não viu a resposta dela. Eu não vi a resposta dela. Eu não vi ela se prostrar diante de Jesus da maneira que alguém deve se prostrar. Eu não sei o que aconteceu na UTI, eu não estava lá. Eu não sei os mínimos detalhes do que aconteceu. E quando a gente estava aqui no velório, o máximo que eu podia dizer como pastor, diante da família, era: a gente espera que ela esteja com o Senhor. Era o máximo que a gente podia falar. Porque a gente não sabe, a salvação é uma coisa que não diz respeito a nós, a gente não tem controle da salvação de ninguém. A gente sabe que uma pessoa que crê em Jesus traz fruto disso. Mas o ladrão da cruz não teve tempo de mostrar boas obras, porque ele se converteu nas últimas. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas
nessa semana Deus ministrou muita coisa no meu coração, me fazendo pensar sobre como a nossa vida é breve. E uma das coisas que eu pensei é, eu não quero morrer ainda. Não porque eu não sei para onde eu vou, na verdade eu tenho tanta certeza que tem dia que eu quero, porque eu sei que vai ser muito melhor. Mas quando eu pensei na Bianca, alguém da minha idade, e eu pensei no juízo final, e eu tenho certeza do que vai acontecer, eu também pensei, eu não estou pronto. E eu não estou pronto não é porque eu não estou vivendo do jeito que eu tinha que viver, mas é que quando eu olho para a minha vida, eu penso, eu não vou poder chegar diante de Jesus e entregar tudo que Ele merece ainda. Eu não vou poder dar para Ele tudo que Ele morreu para comprar ainda. Eu acho que eu fiz tão pouco pelo Senhor que eu não quero morrer ainda. E eu espero que Deus possa ministrar alguma coisa dentro do seu coração sobre a brevidade da nossa vida. Na mesma semana eu li Eclesiastes que fala, né, que existe mais alegria na casa do luto. Desculpa, mais sabedoria na casa do luto do que no lugar de festa. Não que existe mais alegria, né, na casa do luto, mas que a gente pensa mais na nossa vida e a gente pensa que ela vai terminar. Então a gente começa a refletir sobre a maneira como a gente está vivendo. E eu tenho certeza absoluta que isso é uma das coisas que Deus quer que a gente reflita nesses dias. Sobre como a gente está levando a nossa vida, o que a gente tem que repensar a nosso respeito. Então nós vamos ler Marcos, capítulo 1, verso 1 ao 13. Marcos 1 ao 13 diz assim, na NVT, esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram as estradas para ele. E esse mensageiro é João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens ou feras, e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Deus está pisando no chão. Quando a gente começa a ver o Evangelho de Jesus aqui, o Evangelho de Marcos foi o Evangelho escrito em primeiro lugar. Ele é um Evangelho conciso, ele é o mais curtinho, ele tem 16 capítulos, e ele não dá alguns detalhes que os outros evangelhos dão, e ele até não conta algumas partes, como, por exemplo, os reis visitando Jesus. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, ele já começa em João Batista, e depois ele vai para o momento já do ministério de Jesus. E quando a gente fala de Jesus e o começo do ministério, a gente precisa entender que a figura de João Batista, ela está essencialmente ligada à figura de Jesus. O ministério de João Batista, ele está essencialmente ligado ao ministério de Jesus. Porque o ministério de João Batista era mandar as pessoas se arrependerem para que elas se preparassem, porque Jesus estava chegando. Era isso que João fazia.
Ele estava por todo lado falando, gente, se prepara, o rei está chegando. Então prepara o coração, começa a arrepender dos pecados, porque ele está chegando. João Batista pregou algumas coisas pontuais, como por exemplo, que a gente vê. Primeiro, ele pregou contra a corrupção dos líderes religiosos. Os líderes religiosos tinham se corrompido, porque eles afastavam as pessoas de Deus pelo moralismo deles. Eles tinham um moralismo muito grande, era muito difícil chegar para Deus com esses líderes religiosos. Jesus vai falar deles em vários momentos, Mateus principalmente. Jesus desce a cacetada nos fariseus, nos líderes religiosos, falando assim, vocês não deixam o povo entrar no reino e vocês também não entram. Vocês não entram, não deixam os outros entrarem, porque quando eles querem chegar até Deus, vocês impõem uma série de coisas para se fazer que é impossível. É muito difícil essa lista aí que vocês estão passando. Então, João Batista já começa e ele chama eles de raça de víboras, ele desce a cacetada. Então, qual que é a primeira coisa que João Batista está pregando? É contra a corrupção dos líderes religiosos que estavam afastando as pessoas de Deus por causa do moralismo deles. Segunda coisa, João Batista pregou contra a injustiça com os pobres. Era impossível que os pobres adorassem a Deus nos termos que os fariseus queriam. Então, João Batista falou o seguinte, você não vai conseguir fazer aquilo que os fariseus estão pedindo para você chegar até Deus no templo. Faz o seguinte, Deus me mandou pregar aqui, nessas regiões desertas, longe da cidade, longe de Jerusalém, longe do templo. E Deus está dizendo assim, vem aqui, eu te batizo como um sinal de que você se arrepende dos seus pecados, que você está perdoado. Então, João Batista gerava um grande problema para a religião, porque ele estava criando um caminho alternativo. Em vez de passar por tudo aquilo que os pobres não tinham condição de passar, e pagar tudo aquilo que tinha que ser pago, e os aleijados, aqueles que não podiam chegar no templo, e aqueles que eram os pecadores que não podiam chegar no templo, que os religiosos tinham criado uma grande barreira, e estava muito difícil, João Batista foi enviado por Deus para ir num lugar deserto, onde não tinha ali por perto ninguém para perturbar o ingresso daquelas pessoas na fé, e ele começou a dizer, gente, se quer chegar até Deus, se arrepende dos pecados, é só vir aqui, eu batizo você como um símbolo do seu arrependimento, que você foi lavado e você está pronto. Então, ele prega contra a corrupção religiosa, ele prega contra a injustiça com os pobres, e ele prega contra o adultério de Herodes, que pegou a mulher do irmão. Então, ele vai falar da injustiça, da situação social, ele vai falar da corrupção religiosa e ele vai falar da imoralidade de Herodes. E para todos esses pontos que ele batia, ele dizia a mesma coisa. Ele falou assim, gente, você, é muito simples. Se arrepende e recebe o Espírito Santo. Se arrepende. Não sou eu que vou dar o Espírito Santo, mas quem vai dar está chegando. Se você estiver arrependido, ele vai te dar o Espírito Santo. Então ele falava, se você se arrepender dos seus pecados, o rei Messias que está vindo, ele vai dar o Espírito Santo para você e vai dar uma nova vida para você. Se você não arrepender, fica sossegado, não tem problema não. Ele vai batizar com o Espírito Santo, mas ele também vai batizar com fogo. Tá bom? Então, no caso de você não arrepender, fogo para você. E aí ele dá um certificado falando assim, o machado já está colocado na raiz. Então, o juízo está chegando. Essa é a mensagem de João Batista. O que é importante para a gente entender, além disso, sobre João Batista? A gente tem que entender, gente, que a salvação de um indivíduo só acontece quando esse indivíduo reconhece que Jesus é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Isso não é uma mera constatação teológica, isso é uma concepção. Essa é uma consciência, é um reconhecimento de que Jesus é Deus. Ele é o Criador. Jesus é aquele para quem eu me prostro e dou a minha adoração. A salvação não vem para alguém que sabe explicar quem é Jesus. Não vem para alguém que sabe explicar os textos que falavam da vinda de Jesus. A salvação não acontece para alguém que tem uma assiduidade na igreja, ou que sabe os versículos, ou que sabe cantar as canções de louvor, ou que sabe orar. Não, eu sei como é que ora, vem cá, eu faço uma oração. A salvação vem para alguém que teve
a compreensão, a noção, a sensibilização de que Jesus é Deus e que a postura mais razoável para mim diante dele é adorar Ele. É uma sensibilização. A salvação vem para alguém que foi sensibilizado, não para alguém que teve contato com uma informação. Jesus é o Filho de Deus, eu não creio em Jesus. Mas a salvação vem e ela entra numa pessoa que foi sensibilizada para compreender que Jesus é Deus e que a única resposta digna para Ele é a minha adoração, a minha prostração para Ele. Então João Batista, sabendo disso, ele é quem? Ele é primo de Jesus. Certo? João Batista é primo de Jesus, se você não sabia. Mas o que os comentaristas vão dizer é o seguinte: embora João Batista, tendo ouvido Deus chamar ele, porque o versículo 2 fala disso, que segundo a profecia de Isaías, Deus manda João Batista ir para o lugar deserto começar a pregar. Ele falou assim: quem quer se arrepender, vem aqui, que eu lavo você no batismo e está resolvido. Porque o Messias está chegando. Então o que João Batista sabia? Ele sabia que ele tinha que ir para o deserto, ele sabia que ele tinha que batizar as pessoas com água, e ele sabia que o Messias estava chegando. Porque Deus falou para ele, quando ele leu Isaías, Deus falou para ele: João, você é esse aqui. Vestiu a roupa do camelo, foi embora, comia gafanhoto, nos lugares desertos, quem quer encontrar salvação vem aqui. Mas ele não sabia quem era o Messias. O que nós vamos ver estudando esse texto é que João Batista, tendo Jesus como primo, ele sabia que o Messias estava chegando, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Ele não sabia que era o primo dele. Então você imagina, por muitos anos ele falando da vinda do Salvador e de repente, com 30 anos de idade, e o primo dele com 30 anos de idade, Deus fala: então, você não sabia quem era o seu primo, rapaz? Meu primo. Ele sabia o quê? Ele sabia que a salvação vinha de Jesus, do Messias. Ele sabia que ele não era digno de desatar as sandálias do Messias, que o Messias era muito maior que ele. Ele sabia que o Messias ia batizar com o Espírito Santo, e que ele só podia batizar com água, mas o Messias ia batizar com o Espírito Santo. E ele cria que o Messias ia ser o Salvador, que ia libertar Israel do jugo do Império Romano. Mas ele não sabia que era o primo dele. Quando que ele descobre que é o primo dele? Quando, Catiusca? Pode falar. Vamos lá, gente, chuta, vamos lá. O que vocês acham? Quando que João Batista descobre que o primo dele é que é o Messias? Hã? É uma coisa bem pontual. Na pomba, é a pomba. Presta atenção num negócio que a gente não, às vezes passa batido para nós. Quando Jesus vai para o Jordão para ser batizado, não era assim. João Batista estava assim: vamos lá que eu vou batizar você, você é Deus, vamos lá, vou te batizar, vou batizar Deus hoje. Não. O texto fala que João Batista estava batizando uma multidão de gente. Multidão, sabe o que é multidão? Você já foi em algum show que tinha umas 30 mil pessoas? Quem já foi na Arena da Baixada aí? Já foi, então. Aquilo é uma multidão. Acho que não tinha tudo aquilo, mas tinha uma multidão. Porque o texto fala que vinha gente da Judéia, vinha gente de Jerusalém, que encheu o deserto. Então, o deserto ficou cheio. Porque João Batista estava no auge do ministério dele. E quando estava todo mundo lá sendo batizado, o primo dele vem. Então ele pensa assim: finalmente meu primo, né, se arrependeu dos pecados. Estava na hora, né? Miserável. Estou aqui batizando esse monte de gente. Eu não vi ele nenhum dia. Está vindo. Como que era o batismo? Provavelmente, o cara entrava até aqui, ó. Ele entrava até aqui, e aí a água era jogada na cabeça.
Segura aí, calma. Diáconos, segure os batistas. Segurem eles. Provavelmente era assim que o batismo acontecia naquele tempo, ok? Então, na hora que Jesus entra na água para ser batizado, tem um monte de gente assistindo. O primo entra, tá vendo, ó? Já era primo ali, entendeu? Esse negócio de entrar na água aí, primo. Ele entra na água, na hora que ele entra na água, o que acontece? Ele batiza. Quando ele batiza, o céu se abre. Uma coisa extraordinária. Existem alguns momentos da Bíblia que falam que o céu abriu. Geralmente alguma coisa extraordinária acontece quando o céu abre. É uma intervenção divina. Isaías capítulo... Puxa vida. Qual que é? Não, Isaías... se fendesses os céus e abrisse. Acho que é Isaías 61. Está acontecendo ali. Deus está abrindo o céu. E ele desce. O Espírito Santo é derramado sobre Jesus como forma de pomba. E é uma coisa importante para a gente entender. O Espírito Santo não dá uma voada em cima dele. Assim, a pomba assim, deu uma voada, foi embora. Que bonito. Não. Ele vem e ele pousa. E ele repousa. E ele fica em cima de Jesus. O Espírito Santo não vem dar uma passada e vai. Diferente dos reis do Antigo Testamento. Diferente de Saul, que o Espírito vinha, mas deixou ele. Diferente de Davi, que começa a clamar, Senhor, por favor, não tira de mim o Espírito. Eu não devia ter adulterado, adulterei. Não tira o Espírito Santo de mim. Diferentemente, o Espírito Santo vem como uma forma de pomba, e ele vem, e ele repousa, e ele para, e ele fica em cima de Jesus. Nós vamos falar sobre isso em detalhes mais daqui a pouco. Mas nesse momento, o que acontece é que João Batista descobre que o primo dele é o Messias. Foi naquele momento. E é muito doido, porque as coisas com o Espírito Santo são assim, né? Às vezes a gente quer uma preparação. Deus, passa a cola antes para eu saber como é que eu tenho que fazer na minha vida. E ele não, você vai saber na hora. O negócio é o seguinte, o mundo foi feito para a gente caminhar em sintonia, em intimidade com o Senhor o tempo inteiro. O tempo todo, porque não vai vazar spoiler antes. Vai ser na hora. Ou você está na sintonia com o Espírito e descobre e pronto, ou então você perde o momento. É assim que a nossa caminhada com o Senhor acontece. Ainda sobre o ministério de João Batista, tem algumas coisas que eu quero que você preste atenção junto comigo. Quem foi a primeira pessoa, quem foram os primeiros que reconheceram, que descobriram que Jesus era Deus? Quem foram? Quem? Os Reis Magos, João. Parabéns, estavam no culto semana passada. Danadinho. Os Reis Magos foram os primeiros. Não foi ninguém judeu. Foram povos gentios. A gente falou que os Reis Magos vieram da Arábia. Lembra? Os Reis Magos vieram da Arábia. Eles eram os mestres da filosofia do seu tempo. Os caras mais inteligentes. Os bambambam. E vieram se prostrar diante do nenezinho. Lembra? Que só não tinha nada para oferecer. E a gente falou que talvez está no tempo disso acontecer de novo. Dos grandes intelectuais simplesmente se prostrarem diante de Jesus. Eles foram os primeiros que reconheceram que Jesus era Deus. Segunda pessoa que reconheceu que Jesus era Deus. Simeão. Lucas, capítulo 2, está lá. Lembra que eu falei disso, gente? Que Jesus foi levado a Jerusalém, no templo, e oferecido. E depois, quando ele está lá, sendo oferecido no templo como primogênito, como a lei dizia para acontecer, Simeão está lá no templo, e Simeão tinha sido revelado para ele. O Espírito Santo disse para ele assim, antes de você morrer, você vai ver o Salvador de Israel. E aí, de novo, desse jeito, igual com João Batista, assim, ó, de repente, quando José e Maria estão com o menino lá, Jesus, com 50 dias de vida, porque foram 50 dias depois, eu não vou ficar repetindo o sermão passado, não. Você não veio, tem que esperar subir no YouTube, vai demorar, porque está atrasado as mensagens. Eles estão saindo, o Espírito Santo fala assim, é ele. Aí Simeão chega lá e fala assim, eu vi a salvação de Israel, Senhor, já posso morrer.
Porque ele passava dias e dias ali, orando e jejuando, intercedendo. E ele estava esperando o Messias passar. Então a segunda pessoa que reconheceu que Jesus, aquele menino, era Deus, o Filho de Deus, o Messias, foi Simeão. Terceira pessoa. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, gente. Quem é? Hã? Tchan, 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 tchan. Ana. Ana era uma viúva que estava há 84 anos no templo, orando e jejuando também por Israel. Logo depois que passou por Simeão, a velhinha estava ali, é o Messias! Teve a revelação de que era um menino, gente. Ele não estava levitando, não era tipo, sabe o Family Guy lá, o cara que é... Não era tipo uma criança super dotada e tal. Não, era uma criança. Não, né? Era uma criança, entendeu? Era um bebezinho que estava no colo. Todas essas pessoas reconheceram que aquele bebê era Jesus por revelação do Espírito Santo. Então, primeiro os reis magos, depois, quem que eu falei? Simeão, depois Ana. E em quarto lugar, João Batista. E depois de João Batista, e aqui é agora o nosso momento de reflexão. Depois de João Batista, os milhares de discípulos que ele tinha, que ele passou de graça. Assim, ó, gente, agora eu estou pedindo licença de tempo indeterminado, licença trabalhista. Quem vai ser o novo gerente aqui é Jesus, meu primo. Pode seguir ele. Todos os discípulos de João foram passados para Jesus. Eu não lembro agora, eu não tive tempo, mas alguns dos apóstolos eram discípulos de João Batista. Se não me engano, Pedro e o irmão dele eram discípulos de João Batista. Interessante, não é? Maria, gente, só reconheceu que Jesus era o Filho de Deus lá na ressurreição, depois que ele morreu e ressuscitou. Os discípulos também não reconheceram nada. Tanto que Jesus vira para Pedro e fala assim, na hora que você converter, na hora que você converter, Pedro, você ajuda o povo, tá? Conforta as pessoas aí, que você não está convertido ainda. Aí você pensa, como que Pedro não está convertido? Então, gente, pode ter gente no nosso meio que não é convertida. Mas falando ainda sobre João Batista, eu queria que a gente pensasse, qual que foi o auge do ministério de João Batista? O auge do ministério de João Batista foi aqui, quando ele batiza Jesus. Por quê? Porque no auge do ministério dele aconteceu uma coisa extraordinária. Ele viu que o primo dele era Deus. A mensagem da vida de João Batista era falar, se arrepende todo mundo, se arrepende os religiosos, se arrependem quem está praticando injustiça, se arrepende Herodes, que depois vai matar ele, porque ele denunciou o pecado de Herodes, porque ele tinha dormido com a irmã dele. Então, João Batista profetiza e denuncia o pecado de imoralidade do governador. E para todos eles falam assim, se arrependam por quê? Porque o Messias está chegando. Na hora que ele descobre que o primo dele é o Messias, é Deus, é o Filho de Deus, é o auge do ministério dele. E o que acontece? Ele fala, gente, cumpriu, pronto, eu cumpri o propósito da minha vida. Porque eu vi Jesus. Eu vi Deus. Então todo mundo que estava me seguindo, agora eu já sei quem que é. Porque não sou eu. Lembro que várias vezes perguntaram, ô João Batista, você que é? Ele, não sou eu. É você que é o Messias, João Batista? Perguntaram, ele falou, não sou eu. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava juntando um grupo de gente para que na hora que Jesus chegasse, ele falasse, pronto, é ele aqui. Lembra aquele que eu estava falando? É ele aqui. Então, o auge do ministério de João Batista aconteceu quando ele viu Jesus e ele repassou os discípulos. E aqui eu quero trazer para nós uma reflexão. Você quer saber se você já chegou no auge da tua carreira? Você quer saber se você já chegou no auge da sua vida? Se você já chegou no auge, no melhor momento, na fase mais espetacular, se você já passou pela melhor fase, pelo auge da sua existência?
Quer saber? Não. Tá. Vocês estão me ouvindo? Então vou falar agora mais pertinho aqui. Quando você e eu chegarmos no auge da nossa carreira e no auge da nossa vida, nós vamos ter coragem suficiente de abandonar todo o nosso sucesso conquistado ao longo dos anos para pregar Jesus rasgado. Que foi isso que aconteceu com João Batista. Ele tinha chegado no auge do ministério dele, mas ele não tinha chegado no auge da vida ainda. Porque chegar no auge do ministério não é chegar no auge da vida. Chegar no auge do ministério é ser bem sucedido no seu trabalho, naquilo que você está se empenhando, ralando, dormindo pouco, trabalhando que nem um doido. Isso é chegar no auge do ministério, é chegar no auge do seu desempenho. Mas isso não é chegar no auge da vida. João Batista estava no auge do ministério, porque ele tinha multidões que saíam da cidade, que era o polo religioso, para buscar Deus no lugar deserto. Ele tinha as multidões. Ele estava no auge do ministério, mas ele não tinha chegado no auge da vida. Ele chegou no auge da vida quando ele viu Jesus. E aí ele viu Jesus, ele teve coragem suficiente para abandonar os longos anos de trabalho, esforçado no deserto, para dizer assim: tudo que eu conquistei ao longo desses anos, no meu ministério, no meu emprego, no meu empenho, juntando esse monte de gente que eu roubei de Jerusalém, o centro religioso que tem o templo, agora que eu vi Jesus, eu renuncio toda a minha conquista profissional, eu renuncio toda a minha conquista ministerial, e todo mundo vai seguir ele. Aí ele chegou no auge da vida, que é diferente do auge do ministério, porque o auge da vida é quando eu vejo Jesus como aquele que é digno da minha adoração, e a adoração é prostrar tudo no pé dele. Então João Batista chegou no auge do ministério antes de chegar no auge da vida. E aí você vê que ele chegou no auge da vida quando ele tem coragem de renunciar tudo que ele conquistou profissionalmente, ministerialmente. Porque quando ele viu Jesus encheu a alma dele de vida, de sentido, de propósito. E ele pensou: já sei por que existo, é para esse dia. E essa satisfação dele faz coro com Simeão, faz coro com Ana, que são idosos que estão no templo intercedendo, que quando vem Jesus beber, eles falam: já posso morrer, minha vida fez sentido porque eu vi Jesus. João Batista vive a mesma coisa, porque quando ele vê Jesus, ele fala: eu já cumpri o objetivo da minha vida, cheguei no auge da minha vida. Como que você sabe que uma pessoa chegou no auge da vida? O trabalho dela não é mais a coisa mais importante. A carreira dela não é a coisa mais importante. O ministério dela não é a coisa mais importante. Aí o que ela faz? Está vendo todo mundo aí que está me seguindo? Pode seguir ele. Isso não importa mais para mim. O que ele fala? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então eu vou dizer para você. Você quer saber se você já chegou no auge da sua vida? O sinal de que você chegou no auge da sua vida é que quando você chegar lá, e quando eu estou falando de auge da vida, é abundância de vida, é propósito, é sentimento de plenitude, de completude. Eu estou completo, é para isso que eu nasci, eu estou realizando a razão pela qual eu nasci, eu estou nesse mundo, é para isso mesmo. Isso é auge da vida, é quando transborda de vida em você. Quando você chegar no auge da sua vida, você vai ter coragem suficiente para abandonar todo o sucesso que você conquistou, e você vai pregar Jesus rasgado. Aí você vai saber que você chegou no auge da vida. Antes disso, você pode chegar no auge de um monte de coisa. Auge de ministério, auge de profissão, auge de qualquer coisa. Auge da família. Mas na hora que você chegar no auge da vida, é na hora que Jesus para você ficou muito acima de todo o resto. E aí João perde todos os discípulos quando Jesus aparece. Porque todos os discípulos dele viram discípulos de Jesus. Você está comigo? Você está entendendo por que o ministério de João Batista está essencialmente ligado com a vinda de Jesus? É por isso que para a gente falar do ministério de Jesus, a gente tem que falar de João Batista. Então, uma reflexão para nós, que quando João estava no auge do ministério, ele ainda não estava no auge da vida.
porque ele não tinha visto Jesus ainda. Aí ele renuncia e ele cumpre o propósito da existência. Quando isso acontece com a gente, Jesus vira a nossa bandeira. Não religiosamente, gente. O cara só sabe falar de Jesus. Ele é chato. Não. A pessoa que só sabe falar de Jesus porque ela viu Jesus, não é chata. Porque a vida transborda dessa pessoa. Porque o auge da vida não é só falar de Jesus. O auge da vida é virar Jesus. Entendeu? O auge da vida é quando você viu tanto Jesus que ele foi impresso em você. E aí você fala que nem ele, você trabalha que nem ele, você vive que nem ele, você se relaciona como ele. Você revela ele. Então o objetivo, você encontrou o propósito da vida. Gente, nós não vamos ter mais satisfação, mais plenitude, mais enchimento, mais preenchimento de vazio durante nossa vida do que no momento em que a gente estiver parecido com Jesus. Não vai ter. Você está entendendo o que aconteceu com João? Você está entendendo? Ele falou assim, já não interessa mais nada aqui, é Jesus. Ele apareceu, convém que ele apareça, que eu diminua. Fala para quem está do seu lado aí, sai da frente, que Jesus quer passar. Fala de novo, sai da frente de Jesus. Ele quer passar na sua frente. O que está na frente de Jesus, gente? É as tonguice nossa. Ai, minha carreira. Ai, meu casamento. Ai, meus sonhos. É por isso que Jesus aparece pouco na nossa vida e é por isso que nós temos tão pouca satisfação em existir. É por isso que existir não tem graça para nós. Porque tem um monte de coisa vazio que tem gosto de isopor dentro do nosso coração. E o filézão mesmo, que é Jesus, né, está esperando. Tem uma música do... acho que é Nelson Cavaquinho. Quem conhece? Não? Sai da minha frente com o seu sorriso que eu quero passar com a minha dor. Esse é Jesus falando para você. Sai da minha frente com o seu sorriso amarelo que eu quero passar com a minha dor. Por quê? Porque a dor de Jesus cura as pessoas. Então, filho, o que Jesus está falando para você hoje é: sai da minha frente com esse sorriso amarelo fake aí. Com essa vida sem graça que eu quero passar com a minha dor. Você está na minha frente, João Batista compreendeu. Sai da frente ministério, sai da frente sonho. Sai, convém que ele cresça ou diminua. Eu só vivo agora para uma coisa: anunciar Jesus. Queridos, isso é o auge da nossa vida. Quando a gente chegar nesse ponto em que a gente quer encarnar de Jesus, a gente quer cheirar Jesus, a gente quer falar como Jesus, a gente lê Atos e a gente vai falar assim: vocês são discípulos dele mesmo, porque eu vejo que vocês falam que nem ele. Na hora que a gente bater o olho nesses textos, quando Pedro é tido lá, que eles querem prender Pedro, que Pedro vai negar Jesus, o que eles falam? Eles falam assim: você era discípulo também, porque você fala que nem ele. O auge da nossa vida é quando parecer com Jesus foi uma coisa que estiver saciando o nosso coração. Esse que é o auge da nossa vida. Não a realização do sonho. Não é assim: Jesus chegou, é o primo, tá? Então tem uma ideia, Jesus. Vamos fazer assim: eu faço os discípulos no deserto, você faz os discípulos em Jerusalém. Dá para juntar, não dá? Eu estou pregando as coisas que Deus que mandou eu pregar. Abre seu coração em nome de Jesus. Deus quer falar algumas coisas radicais com algumas pessoas hoje, que vão mudar a vida, se ouvirem e obedecer o que Deus disser. Mas a gente precisa entender que tem projeto que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, que às vezes a gente está fazendo direitinho, mas Ele chega e fala assim: acabou, chegou no fim. Não é porque nós estamos fazendo errado, é porque acabou. Estava na hora, entendeu? João Batista morre porque acabou mesmo, o que ele tinha que fazer ele fez, morreu. Aí o que acontece depois? Ele é preso, decapitado. Então, tem coisa que Deus está pedindo para nós assim: você fez direitinho, mas acabou, tá? Abre mão de tudo aí, renuncia para mim.
Eu não preciso mais que você faça isso. Agora o que eu tenho para você é outra coisa. Você está me captando? Sim? Amém? Então tá. Então, o momento que a sua vida vai ter mais propósito, preenchimento, satisfação, realização, sentido. Lembra que nós falamos de sentido semana passada? Numa vida sem sentido, que a gente não sente nada, não tem gosto, não tem alegria, não tem prazer. Lembra? A vida de idolatria é assim. Salmo 115 fala que a gente fica igual o ídolo. Ele tem olho, mas não vê, tem ouvido, não ouve, tem mão, mas não toca. A vida fica sem sentido. Quando a gente adora os nossos sonhos, quando a gente adora ídolos, a vida fica sem sentido. Do outro lado, quanto mais a gente adora Jesus, quanto mais a gente quer anunciar Jesus, e anunciar Jesus, gente, não é só de boca não, mas eu vou viver que nem Jesus, eu vou me comportar que nem Jesus, eu vou lutar contra o meu coração para sentir como Jesus, eu vou ser pastor igual Jesus, eu vou ser filho igual Jesus, irmão igual Jesus. Eu quero me conformar a Jesus. Esse é o momento que a nossa vida tem mais sentido. Então, o momento da nossa vida, todo mundo que está sentado aqui, eu que estou de pé, que nós vamos estar mais transbordados de vida, de alegria, de paz, que vai parecer assim, meu Deus, parece que não falta mais nada. Vai ser quando você revelar Jesus com maior exatidão, fidelidade, minuciosidade, detalhe. Quanto mais você prostrar, fala assim, Senhor, eu quero fazer tudo igual você. Quero espirrar igual você. Como é que é? Como é que faz para espirrar igual você? Quero tudo, eu quero te copiar. Aí ele vai falar assim, meu filho, fica sossegado, é para isso que eu mandei o meu espírito dentro de você, ele vai te transformar igual eu mesmo. Deus já sabe o que ele quer fazer na sua vida. É você e eu que precisamos querer a mesma coisa que ele quer. Porque ele já providenciou tudo para dar certo. Amém? E esse sentido de vida vai ser proporcional à frequência com que a gente viver como Jesus. Por quê? Porque Jesus em nós é o céu. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa, né? O céu é Jesus. Então, quanto mais Cristo em mim, mais céu. Eu cheguei no céu já. O céu está dentro de mim. Então, fala de novo para quem está do seu lado. Fala, sai da frente de Jesus. Amém. Sai da frente de Jesus, velho. Sai da frente de Jesus, tá? Ó, deixa eu beber. Você é dele, meu. Você é dele. Você é dele, velho. Ele é seu dono. Sai da frente dele, meu. Sua vida é dele. Sai da frente dele, velho. Sai da frente de Jesus. Jesus está dizendo assim para você, ó, tira o seu sorriso amarelo do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Tira esse sorriso amarelo aí. Vamos passar para o batismo de Jesus. Lembra o que a gente estava falando? João Batista descobre que Jesus é Deus, que o primo dele é Deus, né? Ô primo, você? Na hora que vem a pomba. Quando a gente lê os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê uma coisa muito interessante, que a gente vê 3 fatores que apresentam, tá, uma sugestão de que só quem viu a pomba foi Jesus. E só quem ouviu a voz foi Jesus. Isso é uma coisa para nós prestarmos atenção. Mateus, Marcos, Lucas e João dão essa sugestão para nós. E eu quero falar aqui 3 fatores, viu, que apresentam essa sugestão, que somente Jesus viu o céu abrindo, somente Jesus viu a pomba, somente Jesus ouviu a voz, dizendo, esse é o meu filho amado, você é o meu filho amado, em quem o Pai tem todo o prazer. Primeiro, porque quando você lê aqui, no verso 10, verso 11, a voz diz o que para ele? É a segunda pessoa, não é? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, eu tenho grande alegria. Então, para quem que Deus está falando? Para Jesus, Deus está falando com Jesus. E acaba por aí, tá? Segunda coisa, não tem reação de ninguém no Evangelho, quando isso acontece.
Você vai ver lá no Evangelho de João, mais na frente, quando Deus fala com Jesus no meio das pessoas, que eles ouvem como se fosse uma voz de trovão. E eles começam, o que é isso, gente? É uma voz de trovão? É um anjo? O que será que é? E todo mundo reage. Quando no batismo a voz do Pai fala com Jesus, não tem reação de ninguém. Então isso é a segunda coisa que está a favor da sugestão de que só Jesus ouviu a voz. E só Jesus viu o céu aberto. E verso 10 diz que Jesus viu o céu abrir. Ele, quando ele estava saindo da água, Jesus viu o céu abrir. Não foi João que viu o céu abrir. Não foi o povo que viu o céu abrir. Agora, isso nos 3 evangelhos. Em João, fala que João viu a pomba. Então a gente tem aqui a constatação de que Jesus viu e foi para ele, a pomba e a voz. E a gente tem aqui a possibilidade de que talvez João também viu e foi só. Por que só João? Porque Jesus lá na frente vai dizer assim, tem 3 testemunhas que dizem que eu sou o Filho de Deus. Deus que está no céu, as Escrituras que falam sobre mim e João Batista. Mas quando que João Batista descobriu? Foi porque ele viu a pomba. Agora, existe uma repetição desse evento, que é no Monte da Transfiguração. Tá, Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus fala assim, gente, vamos para o monte orar. Vamos para o monte. Subidor de monte. Sobe no monte, Jesus começa a orar. O que acontece? Aparece Moisés, aparece Elias, uma nuvem brilhante desce, os discípulos ficam morrendo de medo, eles caem de cara no chão assim, e Jesus fala assim, calma, vocês não vão morrer. E uma voz sai do meio da nuvem e diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E aí ele complementa, ouçam-no. Ouçam-no. Por quê? Primeira vez que Deus fala isso é só para Jesus, a segunda vez é para os discípulos. E eu quero refletir com você nisso. Por quê? Por que no batismo Deus fala só para Jesus, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer? E talvez João Batista ouviu também. E foi só para eles 2. Por quê? Porque Deus não estava esbaforido para revelar Jesus para o mundo. Ele não estava. Deus não estava desesperado nem ansioso para revelar Jesus para as pessoas. O que Deus estava fazendo no batismo de Jesus, quando a pomba desce e a voz vem? Deus estava lacrando na alma de Jesus. A revelação de que ele era mesmo o Filho de Deus. E de que o Espírito Santo tinha sido dado para ele sem limite. Deus estava lacrando para ele. Era para ele ouvir. Era só para Jesus no batismo. João viu também. E só João. Mas por quê? Porque o momento do batismo é um momento íntimo, de experiência pessoal entre o Pai e o Filho. Deus queria primeiro criar uma consciência em Jesus, de que ele era o Filho amado. A partir disso, Jesus ia viver essa revelação. Ele ia transpirar isso por onde ele andasse. Por onde Jesus andava, ele estava convicto de que ele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha todo o prazer. Então o que Deus faz? Deus não joga assim, ó, aí galera, pega aí, esse é meu filho. Não, ele vai dentro de Jesus, criar uma consciência em Jesus. Deus transforma a pessoa. E aí, por onde Jesus passa, ele leva isso. Por quê? Porque não adianta a gente pregar uma coisa que a gente não acredita. Deus não queria espalhar que Jesus era Deus. Deus queria dar para Jesus essa consciência. O batismo de Jesus foi uma experiência primeiramente para ele mesmo. Porque a convicção pessoal, gente, ela é prioritária à nossa função. Sabe o que é o mais importante na sua vida? É a convicção de quem você é. É a sua autoconsciência. É você resolver sua crise de identidade. Isso vem antes do que você faz. Deus queria resolver isso com Jesus. Você é meu filho amado, que eu tenho prazer. Jesus não expulsou demônio, não foi para o templo, não limpou o templo, não curou enfermo, não pregou para multidões. Ele não fez nada ainda disso que está registrado depois. Por quê? Porque a gente só faz isso, a gente só cumpre o nosso propósito quando a gente tem uma consciência de quem a gente é. Eclesiastes 10:11 é muito interessante. Fala assim, se a serpente picar
o encantador de serpente, o que adianta ele encantar a serpente? Não adianta nada. Eclesiastes 10:11 fala isso. Se a serpente morder o encantador de serpente, o que adianta ele ser encantador de serpente? Por que Deus fala para Jesus? Que ele precisa primeiro ser Jesus. Ele já era filho de Deus, ele já era o Messias, mas ele precisava dessa consciência. Por quê? Deus não queria que Jesus levasse para os outros aquilo que ele não tinha para ele. E como igreja, é isso que Deus quer para nós. Agora, quando a gente não tem dentro de nós a consciência de quem nós somos, existem duas fugas para a qual a gente pode correr. Quando a nossa fé não serve para nós, né? Mateus 7:3. Dá uma olhada comigo lá. É o único outro texto que eu vou ler. Mateus 7:3. Quando eu estou tentando passar para frente a fé que não serve para mim. Mateus 7:3, ó. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Tem uma ripa no seu olho, e você está preocupado que tem um pedacinho, um fiozinho de cabelo no olho do outro. Tem um cisco de cabelo no olho do outro, tem uma ripa no seu. É um toco que ele está falando, tem um tronco de árvore enfiado no seu olho. É para ser exagerado mesmo, é isso que Jesus está fazendo, está sendo exagerado. Tem um toco enfiado no seu olho e você está tentando tirar o cisco do outro. Quando que isso acontece com a gente? Uma possibilidade, tá? É quando a gente, sem ter consciência de quem nós somos, a gente está tentando se colocar num lugar de importância. Aí o que a gente faz? A gente tem que achar alguém pior que nós. Porque parece que nós somos especial. Então eu vou achar alguém pior que eu. No caso ele está dizendo, isso vai levar você a começar a julgar as pessoas. Porque isso é uma coisa que a nossa carne faz, é impulso, é instinto humano. Por que a gente fala mal dos outros? Eu não falo mal de ninguém, graças a Deus. Mas por que às vezes eu fiz isso no meu passado? Por quê? Porque de alguma maneira eu estou tentando dizer que eu sou melhor que ele, porque eu estou precisando de uma sensação de eu sou especial. Né? Então vamos lá, tenta religar esses textos na sua mente. Deus fala só para Jesus, você é meu filho amado. Aí você lembra de Eclesiastes 10:11. Se o encantador de serpente for picado pela serpente, não adianta encantar a serpente, porque só encantar para os outros, para si mesmo não adianta. Certo? Eu encanto serpente para os outros, mas para mim mesmo não. Do que o texto está falando? Se a tua fé não serve para você, ela não serve para os outros. O que esse texto está falando? Eu não sei quem eu sou. Então eu procuro defeito nos outros, sem saber que tem um toco, uma ripa enfiada no meu olho. Por quê? Porque a sensação de achar alguém pior que eu dá um pouquinho de sentido, de valor para mim. Quando eu achei alguém mais lazarentado lá, ruim, e aí assim, eu vou dar a mão para você, vem cá, vou te ajudar. Isso dá um pouquinho de significado. Mas quando que isso acontece com a gente? Quando a gente está precisando, né? De sentido. Então, por isso que às vezes para nós não faz sentido. A gente parece que não tem lógica. Por que Deus deu uma experiência só para essa pessoa? Você já ouviu isso? Já ouviu falar isso? Esse negócio de cair no poder, de cair no espírito. Por que o cara cai no espírito lá se ele levanta igual? Tem que cair no espírito, tem que levantar diferente, é uma experiência sobrenatural, tem que dar efeito, e não sei o quê. Nem sempre é assim que funciona. Porque às vezes a experiência que Deus dá para a pessoa é simplesmente para poder construir dentro dela uma consciência de conhecimento de Deus. É uma experiência hiperpessoal que não é para ir para lugar nenhum, é só entre ele e Deus. Por quê? Porque Deus não está mais interessado na nossa produção do que na salvação do nosso entendimento. Na salvação da minha alma, de eu saber quem eu sou para o Senhor. Porque senão eu ganho o mundo, ajudo os pobres, ajudo as pessoas necessitadas. E aí eu faço o quê? Eu perco minha alma. Eu ganho o mundo e perco a alma.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Então, quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não ouve Deus falando assim, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, você é especial para mim, a gente pode viver dois jeitos. Ou a gente vive loucamente, frenético, preocupado com o que as pessoas estão dizendo, ou a gente vive, né, falando mal das pessoas, porque a gente vai se colocar numa posição superior. Agora, quando a gente tem a compreensão da nossa identidade, quando a gente viu Jesus igual João Batista, aí a gente não precisa de ministério mais. A gente não precisa mais. Tem as pessoas necessitadas. Não, ele não tinha mais. Você entende, gente? Ele podia carregar uma fama. O cara que cuida dos pobres, o cara que faz isso, que faz aquilo. É o João Batista, é o cara muito doido. Eles não tinham coragem de falar contra ele, porque o povo reconhecia que ele era o profeta. Gente, é a fama dele. E se o cara pega e de repente, ladeira abaixo, acabou o ministério, ninguém mais está no deserto aqui me seguindo. Ele estava resolvido. Por quê? Porque quando ele vê Jesus dá sentido para ele. Quando a gente vê Jesus dá sentido para nós. Aí o que acontece? A gente para de ressaltar o defeito das pessoas, para a gente poder ser especial, e a gente para de viver a neurose da opinião delas a nosso respeito. Amém? Então, qual que é a solução de tudo isso aqui que nós estamos vendo? Preciso ver Jesus, e eu preciso adorar Ele, não é só ver Ele, é adorar Ele. Então, quando eu ponho tudo no pé dEle, porque Ele é Deus, Ele me sacia. Aí, quem é ruim mesmo, eu não preciso nem falar que é ruim, porque eu não preciso ser melhor. Eu posso tratar quem é muito pior que eu como se fosse igual. Vocês estão me entendendo, gente? Você pode tratar alguém que é pior que você, igual você, na hora que você viu Jesus e adorou Ele. Mas se não, você tem um vazio, você precisa que alguém seja pior, para você poder ser bom, né? Então, João, se ele não tivesse se prostrado a Jesus, ele ia estar correndo atrás da opinião alheia, e ele ia ser um codependente de carteirinha, querendo salvar os outros para provar a si mesmo. Então, o que Jesus diz para uma pessoa assim? Não, filho, primeiro você aplica em você essa fé, depois você aplica nos outros, tá? Porque ajudar os outros não cura a sua crise. Ajudar os outros não cura a nossa crise, tá? É morrer para nós e para os nossos ídolos que cura a nossa crise. Amém, irmãos? E para a gente finalizar, o que acontece depois? Depois do batismo de Jesus, o que acontece? Onde que ele vai? Ele vai para o lugar que João estava. Ele vai para o lugar que João estava. Um revezamento. João no deserto, multidões. Jesus chega. João vai para o cárcere, Jesus vai para o deserto. Levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Por que isso? Por que Deus, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Quando Deus disse sim para a pessoa de Jesus, Jesus está pronto para ouvir nãos de Deus. Quando Jesus ouviu sim para a pessoa dele, e ele ouviu Deus dizendo assim, você é uma pessoa que eu amo e que eu aceitei. Eu aceitei você como pessoa. Eu te aceitei por inteiro. Você está comigo ainda? Já estou acabando. Fica firme aí. Jesus ouviu Deus dizendo, eu te aceito como pessoa. Você é o meu filho amado, você é. Eu tenho todo o meu prazer em você. Na hora que Jesus ouviu que Deus aceitou ele por inteiro como uma pessoa, Deus falou, agora você vai ouvir os nãos meu. Você vai ouvir meus nãos. Você vai aprender a ouvir não a respeito de coisas, porque eu já disse sim para a sua pessoa, esse sim entrou na sua alma, calou tão fundo, que eu te aceito, que eu te amo, que agora você está pronto para ouvir os meus nãos. Então vamos para o deserto lá, o Espírito Santo vai te levar para o deserto,
e você vai passar privação. Por quê? Porque no momento que você ouvir o sim de Deus para você como pessoa, você tem que fortalecer esse sim. Você tem que fortalecer essa convicção. E aí você vai estar pronto para ouvir não de Deus. Porque quando ele vai para o deserto, o que é? Ele vai se negar. Ele vai ter que ouvir não. Chega lá o capitão e fala assim, transforma a pedra em pão. Não. Por quê? Porque Deus já disse não. Queridos, nós temos que entender. A consolidação da nossa identidade se dá, primeiro, quando a gente ouve o sim de Deus. Segundo, quando a gente diz não para as coisas que Ele também disse não. Porque a gente só cria raiz na nossa identidade de filho de Deus amado e o sentido da nossa vida, quando a gente fala assim, eu tenho certeza, eu tenho tanta certeza que eu posso ficar sem essas coisas que eu quero. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A fé que Jesus tinha no que o Pai tinha dito para ele, dá fruto. É mostrado pelas obras de Jesus. Quando ele vai para o deserto e nega a si mesmo no deserto para as coisas que ele queria ter. Então a gente só consolida a nossa identidade de filho, a nossa confiança de que Deus é nosso amigo. Eu tenho certeza que Deus é meu amigo. Eu não tenho medo, insegurança de falar que Deus é meu amigo. Arthur aqui, ele é meu amigo. Eu ando com ele, ele anda comigo. A gente faz tudo junto, todo dia. Ele dorme comigo, ele acorda comigo, ele toma banho comigo, ele fala comigo. O tempo inteiro. Até quando eu faço presepada, ele está comigo e me tira de lado a presepada. O tempo inteiro. Mas isso me conforta de tudo que não acontece que eu quero. Como é que você fica quando Deus fala não para você? Ele não me ama. Senhor. Eu já tentei tantas vezes. Estou orando aqui, Deus não responde. Meu clamor. O que faz, né? Abala a fé, desiste. Por quê? Porque está achando que Deus quer dar coisa. Deus não quer dar coisa, Deus quer dar consciência para você. Pô, gente, quando que nós vamos entender isso? Ter fama, ter dinheiro, ter o homem da vida, a mulher da vida, não vai resolver. Sabe por quê? Porque essas coisas tudo não entra dentro, entendeu? E o buraco é do lado de dentro, então não adianta. A mulher não vai entrar aqui dentro, não entra. Já tentei colocar, entra aqui, meu amorzinho. Põe dinheiro na minha mão, não entra. O buraco é aqui, o buraco não é fora. A igreja é grande, mas não entra. O buraco é dentro. Então, como que Deus fortalece a nossa consciência? Ele diminui o nosso vazio, o buraco vai ser preenchido. É quando a gente diz não para as coisas que Ele também disse não. Por quê? Porque Ele sabe. Gente, nós temos que entender isso. Quando Deus diz não para as coisas que a gente quer, Ele está dizendo não para as coisas, não está dizendo não para a pessoa, para a nossa pessoa. Para a nossa pessoa, Ele já disse sim. Ele disse não para as babaquices que a gente quer para a vida. Ele diz não para as tonguices que a gente quer. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito maior do que os nossos devaneios, que as nossas vaidades. Nossas vaidades não cabem no propósito. Então Deus vem assim, filho, para você sim, esses negócios aí não cabem. Você quer morrer de novo? Eu não posso dizer sim para um negócio que vai te matar. Você quer aumentar o buraco da sua carência, do seu vazio? Se você quiser aumentar o buraco, aí eu digo sim. Mas não vai. Às vezes Ele vai, para poder dar uma quebrada na gente. E aí aqui eu tenho um apelo para fazer para você. Decida ser uma pessoa dobrável. Decida ser uma pessoa dobrável. Uma pessoa flexível. Uma pessoa que muda. Pô, eu fui a vida inteira assim, era isso que eu busquei nos últimos... E daí, dane-se, você estava errado. Por que você não pode virar agora e ser outra pessoa? Ué, você achou satisfação em tantos anos que você está sendo assim? Então por que você vai continuar sendo tongo? Muda, filho. Não, mas eu sou assim. Mas você não precisa ser. Se coloque diante de Deus como uma pessoa dobrável. Sabe por quê, queridos?
poxa vida, vir no domingo e sentir algumas coisas no louvor, chorar umas lágrimas, não é o que a gente precisa. Se a gente não se dispor a ser dobrável por Deus, Deus pode dobrar. Mas me dobre, desdobre, pode, faz o origami aí, Senhor, no meu coração. Aí tudo vai cooperar. Mas enquanto a gente ser inflexível, nada, não vai adiantar. E aí a pergunta é, o que a gente faz quando Deus diz não para nós? A gente pega e fala assim, tá bom, então eu vou mudar. Ou então assim, não, eu vou continuar tentando porque eu sou perseverante. Conclusão. O Pai nunca falou que Jesus era um bom carpinteiro. O Pai nunca falou que Jesus era um bom pregador. O Pai nunca falou que Jesus era um bom milagreiro. O Pai nunca falou que Jesus era um bom fazedor de discípulo. Ele nunca falou isso. E ele não precisava falar. Porque o grande anseio da nossa alma é um só. A gente quer ser considerado bom filho. O Pai só falou uma coisa para Jesus, você é um bom filho. Essa é a palavra de Deus. Abre o seu coração nessa noite. A gente vai orar por isso agora. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, você parar de querer ser bom carpinteiro. Parar de querer ser bom fazedor de discípulo, bom milagreiro. Parar de querer ser bom, seja lá o que você está tentando ser bom na vida, é a sua carreira. Faz que nem João Batista. Você precisa ser isso tudo é fantasia, o anseio mesmo que está chorando dentro de você, o seu coração está chorando, é porque você quer ouvir assim, eu sou um bom filho ou não? Eu sou uma boa filha ou não? Você me ama ou não? Que foi que João ouviu, na hora que João viu Jesus, pode levar minha carreira embora. Pode levar minha carreira embora, eu estou saindo da frente, Jesus. Porque o auge da minha vida foi quando eu te vi, Jesus. Não adianta nada eu ter essa multidão aqui, Jesus. É quando eu te vi, Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite, ser uma pessoa dobrável, que fala assim, vou fazer a curva. Queridos, tive pressa em muitas coisas na minha vida que Deus foi lá e brecou. Quebrei minha cara. Eu tenho me sentido no último ano um José do Egito, sabe? José do Egito. Eu acredito que os sonhos que Deus deu para mim são dele, mas não está nada na hora de acontecer, porque senão já tinha acontecido. E eu quebrei a cara muitas vezes, e em tudo isso Deus está falando assim, filho, não é essa realização que você precisa. Você não precisa esperar a sua carreira explodir, você não precisa esperar os seus livros bombarem, você não precisa esperar o seu CD gravar. Filho, você não precisa esperar a igreja crescer, filho. Filho, você não precisa casar não, filho. Pode namorar mais aí. Você não precisa esperar nada disso aí, filho. Você já é meu filho. Ser filho obediente está bom. Só aprender a ouvir a voz do Pai está bom. Não precisa ser uma mãe excepcional, pastor excepcional. Só ser um bom filho basta. Aí você fica capaz de cumprir o seu propósito na terra. Se você for um bom filho de Deus, você vai cumprir o seu propósito nas outras áreas. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero orar com quem quer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração, ele tem que levar. Eu acho que é por isso que o pecador no templo lá ficava batendo no peito. O coração, o nosso coração. A gente vem aqui, chora, põe a cara no chão, Deus, é você mesmo. Parece que deu meia hora, assim, ele cria a perninha e... Então eu quero orar com quem quer isso. Eu preciso, eu tô correndo atrás do vento. Eu quero orar com você. Vamos orar? Quero pedir para Eliezer vir aí ministrar o violão para nós. E o negócio é o seguinte.
eu quero ter esse tempo de oração porque eu creio que Deus quer fazer coisas aqui. Eu vou dar a bênção e nós vamos orar. Não tem cantina, né? Não tem cantina? Eu vou dar a bênção, você faz o que você quiser. Se você está gostando da idolatria da sua vida, vai embora. Pode ir, vai sossegado, você e Deus. Você não tá, eu não estou nem aí com a imagem de ninguém aqui, se você for sair, o negócio é você e Deus. Mas se você tem que, quebrar isso aí dentro de você, você fica aí. Então, Senhor, obrigado por essa noite. Que o amor do nosso Pai, o perdão de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém.